E dando sequência ao assunto, quem está aqui comigo é o médico clínico geral e infectologista aqui da universidade, Dr. Silvio Augusto Corsini Minicucci. Boa noite, Dr. Silvio, obrigada pela presença. Boa noite, Lisa. Eu agradeço muito o convite. Um prazer. Dr. Silvio, a gente estava mostrando agora há pouco, né, sobre os casos, né? 2 casos de leishmaniose já foram registrados. Nesta semana, o primeiro caso de dengue em Lavras de 2017, a febre amarela que está assustando a população. E a gente gostaria de ter algumas orientações, né, e cuidados que a gente deve ter, no caso a prevenção, para essas doenças. Vamos falar um pouquinho da dengue, né, que é o primeiro caso aqui em Lavras, que é uma doença que preocupou muito, mas que preocupa muito ainda, né, aqui na cidade. Já tem uma vacina, não é? Isso, hoje a gente já conta com uma vacina que é eficaz na prevenção da doença. Ela protege 66% dos vacinados de ter dengue, protege de 90% a 94% das pessoas de fazer forma grave da doença, forma hemorrágica, e protege em torno de 80% das internações hospitalares. Então a gente tem a vacina que é segura, é eficaz, ela deve ser utilizada em 3 doses, com 6 meses de intervalo entre cada dose, nas pessoas que têm entre 9 e 45 anos de idade. E depois a dose é anual? Bom, o esquema dessa vacina, Liz, é de 3 doses com 6 meses de intervalo. Não tem ainda definição da necessidade de doses de reforço dessa vacina. E é importante, acho que, frisar que as pessoas que têm imunossupressão, elas não devem receber essa vacina de modo algum. Que é a contraindicação. Isso, seria a contraindicação. E qual idade que pode receber essa vacina? São as pessoas que têm entre 9 e 45 anos de idade. O ano passado, Lavras teve uma epidemia de dengue, foram muitos casos registrados, né? E a gente sabe que é uma doença muito perigosa. E agora, né, também tem o vírus Zika, tem chikungunya, tem febre amarela, todos são transmitidos pelo mesmo mosquito, né, que é o Aedes aegypti, e que a gente tem que combater esse mosquito. Agora, falando de febre amarela, a febre amarela também é uma doença que a gente pensava que estava erradicada, mas não estava erradicada, e ela está deixando a gente preocupado. Quem deve vacinar, doutor Silvio? As crianças já têm, a vacina já faz parte do calendário, né, de vacinação, mas a pessoa que vai para algum lugar, quem deve vacinar? Porque a gente sabe que as pessoas estão em busca dessa vacina nos postos de saúde, e a gente sabe que já está em falta, né? Lavras teve aquele caso do mico, né, que foi, ele morreu de uma doença que ainda está sendo diagnosticado, mas o que fazer nesse momento? A vacina a gente sabe que é a melhor prevenção, sim, mas todos devem vacinar? A febre amarela, Lisa, você bem lembrou, é uma doença que vem em surtos ou epidemias. No Brasil, o último caso registrado da doença urbana foi em 1942. Então a gente tem ainda a doença silvestre, ou seja, são pessoas que vão para a mata e que vão ter contato com os mosquitos infectados, que vão ser picados por esses mosquitos, vão contrair a febre amarela. Então a gente tem, né, nessas situações, ainda no Brasil, né, casos que aparecem. Do ponto de vista do presente, o que chama a nossa atenção é o surto que está acontecendo no leste do estado de Minas Gerais, já com repercussão em alguns outros estados, né? E você bem falou, a principal maneira de prevenção, né, disponível hoje é a vacina contra a febre amarela. Ela faz uma proteção em torno de 97,5% dos vacinados. Ela deve ser feita, né, por recomendação do Ministério da Saúde aqui em Minas Gerais, sempre no esquema de 2 doses. Hoje ela é uma vacina que já consta do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Então ela é feita em todas as crianças com 9 meses de idade, e uma segunda dose feita aos 4 anos de idade. Nas pessoas já mais velhas, né, adultos, adolescentes, é necessário a gente ter a comprovação de 2 doses da vacina com 10 anos de intervalo. Na nossa região ainda não se faz necessário encurtar esse período, né, esse tempo entre uma dose e outra. Mas, atentando para esse surto que acontece no leste do estado, o governo de Minas já liberou uma nova portaria, onde ele sugere, naquelas regiões de surto, de grande risco realmente de contágio, que se faça a primeira dose e o intervalo mínimo para a segunda dose é de 1 mês, a princípio, na população acima de 5 anos de idade. E é uma doença muito perigosa, não é, doutor Silvio? A febre amarela.
A febre amarela ela é uma doença perigosa. Em torno de 90% dos casos de febre amarela vão passar de forma assintomática ou com poucos sintomas, mas aqueles 10% dos casos onde a doença é mais grave, a letalidade ela é alta. A gente observa em torno de 50% de letalidade nesses casos que a gente vê nesse momento aqui em Minas Gerais. E ela também é transmitida pelo mosquito, né, na área silvestre, o birigui? Não é isso? Aí é o macaco, né? O mosquito, a gente tem 2 transmissores da febre amarela silvestre, né? Isso. Que seria o sabetes e o hemagogos. São 2 mosquitos. E no caso da febre amarela urbana, a gente tem o Aedes aegypti, que você já bem lembrou, né? Eu acho que é importante a gente frisar uma medida de controle, né? A gente tentar sempre o combate ao vetor. E a gente combatendo o vetor, pensando em dengue, a gente vai estar combatendo o vetor também pensando em zika, chikungunya e febre amarela. Então, é uma estratégia de extrema importância a população adotar essas medidas para diminuir os focos, né, próximos às casas, e isso tem um impacto grande na saúde coletiva. E outra maneira de prevenção, né, Lisa, é a prevenção individual, que você bem lembrou. Acho que vale a pena a gente frisar aqui, usar roupas compridas, né, manga comprida, calça comprida, meia e sapato fechado. Nas áreas expostas do corpo, usar os repelentes. A gente tem repelentes à base de caridina. A princípio, aí, reaplicando esses repelentes de acordo com a orientação de cada fabricante. E como uma outra maneira de prevenção, a gente tem a possibilidade das vacinas. Né? Para dengue já tem a vacina, para a febre amarela a gente tem também. Ainda para zika e chikungunya não tem vacinas disponíveis, mas já há vacinas em estudos. Mas ainda é precoce para falar quando é que a gente vai ter uma vacina para essas 2 doenças. Só vale a gente argumentar aqui, doutor Silvio, a questão da vacina da dengue para gestantes também não é recomendada, não é? Sim, na verdade, Lisa, as vacinas de vírus vivos atenuados, como a vacina de dengue, vacina de febre amarela, elas não são indicadas para grávida. A de dengue é contraindicação formal. No caso da febre amarela, se é uma grávida que vai se dirigir para a área onde há um surto e ela vai ter potencial exposição, a questão de risco-benefício deve ser pesada. E aí pode ser até feita a vacinação. Mas o ideal é que a grávida não se desloque, né, para uma área de risco, a não ser que ela more lá mesmo, e aí tem que se pensar realmente até na vacinação, pesando o risco potencial para o neném, né, para o feto. E nesse caso, elas também devem pensar não só na dengue, mas também na chikungunya e principalmente no vírus da zika, né, por conta aí do que ela pode trazer, das complicações, principalmente para o feto. Não é isso, doutor Silvio? Sim, a gente tem a zika, principalmente no Brasil, isso foi descrito, né? Na África, onde a doença já é frequente há mais tempo, não houve a descrição tão formal de casos de microcefalia. E a gente vê que acometeu principalmente o Nordeste, né, o Recife ali com muitos casos, trazendo um impacto grande numa geração de crianças que nasceram, né? Então, a questão da prevenção da zika passa fundamentalmente pelas medidas pessoais. O uso de roupa comprida também, o uso de repelente, o uso de tela, né, nas janelas. Sempre que possível, né, a pessoa vai se deslocar para uma área de potencial risco, ficar em local que tem ar-condicionado, que a porta possa ser mantida fechada. E, no caso, também fazer um vasculho no domicílio, na residência. Nos casos de alta infestação de mosquitos, né, usar inclusive os mosquiteiros impregnados por repelentes ou inseticida, na verdade. Evitar água parada, na verdade, deixar a casa limpa, o quintal limpo, vasculhar o do vizinho também, falar, olha, vizinho, como é que está o seu quintal aí, porque a população também tem a sua parcela aí, né, para ajudar na prevenção. Não só os poderes, né, públicos, mas também a população deve ajudar na forma, se vacinando, né, ou ajudando na limpeza, justamente porque vai acontecer agora no fim de semana esse mutirão para tentar eliminar os focos aí do mosquito, que infelizmente é um mosquito tão pequeno, né, doutor Silvio, mas que faz um estrago muito grande. Ele faz um estrago grande como um vetor, como um potencial transmissor, e eu concordo com você, Elisa, eu acho que a responsabilidade ela é compartilhada. Não é só o poder público federal, estadual, municipal que tem que agir. Se a população não se mobilizar, a gente não vai ter sucesso, pelo menos na diminuição dos focos de criadouros desse mosquito, que chegou a ser erradicado do Brasil, mas que voltou para cá na década de 70 e se urbanizou.
E isso gera uma grande dificuldade realmente hoje de erradicação com toda a tecnologia, com todo o arsenal de potenciais abordagens. A gente tem dificuldade realmente em eliminar esse mosquito das cidades. A gente tem que estar preocupado não só com a família da gente, mas com a família do nosso próximo também, não é, doutor Silvio? Fica então a dica aí para você de casa, prestar atenção no seu quintal, não deixar água parada, deixar a piscina limpa, porque é verão e nesse período mesmo, está acabando agora no fim de semana, no horário de verão, mas é bom deixar tudo limpinho para a gente não ter problema com a dengue, não é? Sim, e também com as outras doenças, principalmente a febre amarela. Doutor Silvio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no TVU Notícias, uma boa noite para o senhor e volte mais trazendo informações, esclarecendo dúvidas aqui para a gente no jornal. Tá ótimo, Lisa, eu agradeço muito, é um prazer estar aqui com vocês. Ok, muito obrigada. Tá bem.